E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, eu tô fazendo esse vídeo aqui pensando principalmente no pessoal que tá ali no ensino médio, terminando o ensino médio, e pensando em entrar pra faculdade, pensando em entrar pra geologia. E eu sei o tanto que às vezes é difícil achar conteúdo a respeito disso na internet, o tanto que é difícil às vezes até encontrar alguém que tenha feito geologia para conversar um pouquinho de como é a experiência de fazer a faculdade de geologia. Então eu tô aqui para contar um pouco como foi minha experiência, até porque a geologia tem algumas peculiaridades se você comparar com a maior parte dos cursos que você encontra nas universidades. A experiência que eu tive foi aqui na UNB, na Universidade de Brasília, mas de forma geral a estrutura do curso, por mais que varie um pouquinho de universidade para universidade, tende a ser muito parecida independente da universidade que a pessoa está. Se essa for a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Vitor, e se você está interessado em mais conteúdo a respeito da geologia, se inscreve aqui no canal para não perder o próximo vídeo e para me ajudar a saber que eu estou agregando algum valor a vocês através desses vídeos. Eu tenho bastante coisa para falar nesse vídeo, então vamos direto ao que importa para ele não ficar longo demais. Eu pesquisei na internet as principais dúvidas que eu estava encontrando do pessoal a respeito do curso de geologia e eu vi que uma dúvida recorrente era a respeito do fato do curso ser integral e, junto disso, a possibilidade de trabalhar durante a graduação em geologia. E assim, o curso é sim integral, pelo menos na UNB a gente não tem a opção de fazer o curso noturno, ele é sempre diurno e as matérias são sempre pela manhã e pela tarde, e ocasionalmente tem algumas matérias que são pela noite. A maior parte das matérias, principalmente quando elas são do próprio Instituto de Geociências, elas são durante o dia, ou pela manhã ou então pela tarde. Na UNB, a gente tem uma lista de disciplinas obrigatórias e optativas que a gente precisa completar. Eu vou deixar aqui na descrição o link para essa lista com todas as disciplinas que o aluno precisa fazer para se formar, que vocês conseguem dar uma olhadinha e ter uma ideia melhor de como que o curso se estrutura. Se vocês pesquisarem no Google também, vocês conseguem encontrar sem muita dificuldade essa mesma lista para outras universidades, se você estiver pensando em fazer o curso de geologia em alguma outra universidade. E o que acontece é o seguinte: no caso das disciplinas obrigatórias, elas são ou do Instituto de Geociências ou então de algum outro departamento ou algum outro instituto. As obrigatórias do Instituto de Geociências, quando eu estava na faculdade, elas sempre eram durante o dia. Mas as obrigatórias de outros departamentos, elas tendiam a ser durante o dia, só que às vezes algumas turmas ficavam cheias e a gente acabava tendo que fazer essas matérias durante a noite. E no caso das disciplinas optativas, que são uma lista de disciplinas que você não precisa pegar todas, você precisa selecionar uma quantidade específica daquelas disciplinas para fazer. E essas disciplinas podem ser tanto do Instituto de Geociências quanto de outros institutos também. E aí no caso das optativas, o horário delas tende a variar um pouco mais. Enquanto nas obrigatórias, ocasionalmente, tem algumas que são pela noite, mas a maioria fica pela tarde. Nas optativas, elas podem ser em qualquer horário. Então, na hora que você vai escolher a disciplina que você quer fazer, você tem que olhar já qual horário que ela está para ver se você consegue encaixar ali na sua grade horária. E essa questão de ter aulas pela manhã, pela tarde e ocasionalmente pela noite, acaba dificultando a possibilidade de ter um emprego tradicional. E além das próprias disciplinas, também é exigido bastante do aluno muito trabalho fora da sala de aula. A gente acaba passando muito tempo em laboratório, descrevendo lâminazinha de rocha, e isso acaba tomando bastante tempo mesmo. Não era raro eu estar na universidade aos sábados, à noite, às vezes até de madrugada, fazendo esse tipo de trabalho de descrição de lâmina, porque você tem que entregar aquilo, e às vezes a grade horária de matéria já está bastante cheia, e só sobra alguns horários pouco convencionais para você fazer esses trabalhos. Um outro fator que acaba dificultando essa questão de ter um emprego tradicional e fazer a faculdade de geologia ao mesmo tempo, é o quanto que a grade horária tende a mudar de um semestre para o outro. Enquanto às vezes no primeiro semestre de um ano você está fazendo matérias mais pela manhã e algumas pela tarde, de repente no outro semestre você acaba pegando muita matéria na tarde, pouca matéria pela manhã e matéria à noite. Então a maior parte das empresas em que as pessoas trabalham não estão dispostas a ser flexíveis ao ponto de aceitar o seu funcionário mudando seu horário de trabalho de um semestre para o outro. E um outro fator que às vezes acaba dificultando um pouco é a presença dos trabalhos de campo ao longo da graduação, que por mais que sejam pontuais, eles acontecem com uma certa frequência. E na maior parte dos casos, principalmente quando os campos são mais curtos, eles acontecem aos sábados, que aí não atrapalharia muito. Mas muitas vezes são trabalhos de campo um pouco mais extensos, às vezes de uns 4 dias corridos, então acaba pegando ali, por exemplo, a quarta, quinta, sexta e o sábado. E esses trabalhos de campo podem ser ainda mais longos. Às vezes podem durar a semana inteira e na UNB a gente tem um trabalho que dura quase um mês inteiro. Então isso acaba trazendo um pouco mais de dificuldade nessa questão de ter um emprego tradicional, porque mais uma vez não é toda empresa que vai aceitar o seu funcionário viajando por uma semana inteira, pela metade da semana, com uma certa recorrência. Mas apesar dessas dificuldades que eu acabei de falar,
eu diria que é sim possível trabalhar durante a faculdade, mas a pessoa precisa ser um pouco mais flexível, pensar um pouco fora da caixinha, às vezes contar com estágios e, quem sabe, encontrar alguma empresa que seja flexível ao ponto de aceitar todas essas variações ali na vida do estudante de geologia. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu trabalhei em 3 lugares diferentes. O primeiro deles foi um restaurante que eu trabalhei durante as férias. Logo em seguida, teve o Censo 2010, que a propósito, se tudo der certo, deve ter em 2020 de novo. E eu trabalhei como recenseador durante o Censo, que acabava que era um trabalho que era bastante flexível, porque eu não tinha um horário fixo. Eu só tinha que ir a determinada quantidade de casas, então eu poderia ir no horário que funcionasse para mim. Eu poderia ir na segunda-feira pela manhã, na terça-feira pela tarde, na quarta-feira eu podia não ir se eu não tivesse tempo, na quinta-feira, se eu precisasse, eu podia ir à noite. Então era bastante flexível e conseguia encaixar nos meus horários. Mas acabava tendo um lado negativo, que é o fato de que esse trabalho de recenseador ele tem um caráter temporário. Então, assim que acaba o censo, você não tem mais esse emprego. E o meu terceiro emprego, que na verdade foram 2 estágios que eu fiz durante a faculdade, que eu fiz na própria universidade, no laboratório de paleontologia, e também tinha essa vantagem da flexibilidade nos horários. Então eu não precisava estar lá todos os dias, eu tinha que fazer 20 horas por semana, mas eu poderia ir também na segunda-feira pela manhã, não ir na terça-feira, na quarta-feira, se precisasse, eu ficaria só à noite. O importante era cumprir as 20 horas por semana, mas com horário bastante flexível. Então, o fato de ser na própria universidade, no próprio Instituto de Geociências, acaba facilitando essa flexibilidade, porque ali os professores de todo o instituto conhecem o quanto que o curso de geologia tende a ter uns horários um pouco imprevisíveis. E esses foram casos pelos quais eu passei, mas pensando em colegas meus, tinha bastante gente que fazia estágio fora da universidade, tinha outras pessoas que trabalhavam em outras partes da universidade, tinha também o pessoal que durante as férias viajava para outro estado e passava as férias fazendo estágio em alguma mineradora. E existem também algumas bolsas de iniciação científica que não pagam muito, mas já ajudam também. E tem um outro aspecto que eu acho interessante comentar, que ainda é relacionado a essa questão financeira, que, como vocês devem saber, o curso de geologia tende a ter bastante trabalho de campo. E esses trabalhos de campo muitas vezes duram mais de um dia, que isso acaba envolvendo ter que viajar a determinado local, passar algumas noites ali em alguma pousada. Daí eu acho interessante comentar que, ao menos na minha experiência na UNB, a gente, sempre que tinha esse tipo de trabalho, a gente recebia um auxílio por parte da universidade para cobrir os nossos custos desse campo, que normalmente era o suficiente para pagar a estadia e a alimentação. Às vezes acabava sendo um pouquinho menos que o necessário para cobrir esses custos básicos, mas na maior parte dos casos dava mais ou menos certinho. Às vezes sobrava um pouquinho, faltava um pouquinho, mas era quase sempre o valor ali quase exato que eu precisava para fazer esse trabalho de campo. E para quem não sabe, eu tenho um vídeo também falando só sobre trabalho de campo na geologia, que para quem tiver interesse eu vou deixar aqui o link para ele também na descrição. E um outro ponto, saindo agora um pouco dessa questão financeira, que eu vi bastante gente comentando aí pela internet, perguntando como é que era, que é a respeito da carga de matérias de exatas que a gente tem no curso de geologia. Quando eu decidi fazer geologia, isso 10 anos atrás, foi uma coisa que me preocupou e aparentemente até hoje é uma coisa que ainda preocupa o pessoal que está pensando em entrar para geologia. Então realmente, nos primeiros semestres ali do curso, realmente tem uma carga mais puxada de matérias de exatas, que a gente tem que fazer ali no começo, o cálculo 1, cálculo 2, química geral e inorgânica, física 1 e física 2, física experimental 1 e 2, geoquímica analítica, fundamentos de fisicoquímica, introdução ao eletromagnetismo, métodos quantitativos em geociências e mais algumas disciplinas de geoquímica, mas que já são mais para o fim do curso e acaba que a gente já, pelo menos eu, não via mais como química, já era muito mais geologia com um pouquinho mais de química. E isso é uma questão interessante da geologia, porque por mais que a gente tenha que ver todas essas matérias mais voltadas para a parte de exatas, a menos que você vá para uma área da geologia específica que tenha realmente bastante cálculo, o que é mais importante dessas matérias de exatas é você absorver os conceitos, é absorver mais os conceitos da física, absorver mais os conceitos da química, porque na maior parte do tempo na geologia a gente usa os conceitos. Você dificilmente vai ficar ali fazendo uma continha de física igual a gente faz no ensino médio, ou então resolvendo uma equação de balanceamento químico igual faz no ensino médio também. O que importa é muito mais os conceitos para você conseguir entender o comportamento das rochas. E a gente também usa muito gráfico e muito diagrama para definir algumas questões. Até para você dar nome para uma rocha, você precisa pegar um diagrama e ver aonde ali no diagrama que aquela rocha está caindo.
Então também essa parte de gráfico e diagrama também tem o seu pezinho ali mais na parte de exatas. E o que eu tenho para dizer em relação a essa parte inicial ali do curso, com bastante matérias de exatas, principalmente para quem tem dificuldade, se a pessoa já pesquisou sobre geologia, já sabe que ela gosta disso, que ela tem realmente interesse, quer estudar isso, quer seguir uma carreira com isso, eu particularmente não acho que vale a pena a pessoa desistir por conta dessa carga de exatas que faz peso principalmente no começo do curso. Depois dos primeiros semestres ali, o curso é outro, você não tem mais tanto peso dessas matérias. Já se torna uma coisa muito mais relacionada a conceitos. Você sempre tem um pouquinho ali de física, um pouquinho ali de química, mas como eu falei, conceitos. Raramente tem conta, é muito mais conceito. E conceito, mesmo você tendo dificuldade com exatas, acho que a gente não tem tanta dificuldade assim de entender um conceito. E aí tem uma das coisas mais bacanas da geologia, que é a possibilidade de viajar, que ela traz pra gente. Que como eu já falei várias vezes, a gente tem bastante trabalho de campo, e esse trabalho de campo envolvem viajar. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares que eu com certeza jamais conheceria se não fosse pela geologia. Estando aqui no Distrito Federal, acaba que a gente faz muito trabalho de campo no próprio Distrito Federal, mas acaba indo muito para o Goiás. Então acabei conhecendo várias cidades e vários lugares no Goiás que eu jamais passaria. Também tive a oportunidade de parar no Mato Grosso do Sul, no Tocantins. Teve uma vez que eu fui parar na Bolívia por conta do estágio que eu estava fazendo. Na época que eu estava na faculdade, saiu aquele programa Ciências Sem Fronteiras, que me permitiu ir para Irlanda e fazer 2 semestres da faculdade lá. E a oportunidade de conhecer todos esses lugares, eu acho que não teria acontecido comigo se não fosse pela geologia. Talvez o Ciências Sem Fronteiras eu poderia ter feito mesmo sem a geologia. Mas o programa foi voltado principalmente para cursos de exatas. E tirando geologia, eu não faria nenhum outro curso que é enquadrado como curso de exatas. Então, provavelmente, se não fosse geologia, eu também não teria ido parar na Irlanda. E um outro ponto que eu vi bastante gente perguntando também foi sobre a possibilidade de fazer o curso em menos de 5 anos pelo fato do curso ser integral. E na realidade o curso tem duração de 5 anos sendo integral. Então, se a pessoa fizesse o curso sem ser integral, ela demoraria mais de 5 anos. Eu tenho alguns colegas que se formaram em 4 anos e meio, não conheço ninguém que fez em menos que isso, e pela forma com que o curso é estruturado, eu acho que nem tem como fazer em menos de 4,5. E para ser honesto com vocês, na maior parte dos casos, a galera da geologia acabava se formando em mais de 5 anos. Acabava se formando em 5 anos e meio, às vezes 6. Eu diria que a média talvez fique ali em 5 anos e meio. E é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Espero ter tirado algumas dúvidas. Se vocês ainda têm dúvidas, podem perguntar aí embaixo. Se eu criei mais dúvidas ainda, pode perguntar aí embaixo. Se por acaso você está assistindo esse vídeo e já fez geologia ou então está fazendo curso e discorda de alguma coisa que eu falei, conta a sua história aí embaixo, que com certeza quanto mais opiniões divergentes por conta de experiências diferentes a gente tiver, mais vai ajudar o pessoal que está querendo saber como é que é o curso. Então realmente comente aí embaixo como foi sua experiência. Como sempre, se você gostou do vídeo ou ele te ajudou em alguma coisa, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito obrigado e até a próxima! Quanto mais opiniões divergentes a gente tiver, melhor para o pessoal que está querendo conhecer, conseguir entender melhor como é que funciona. Quanto mais opiniões divergentes a gente...